Domingo, segunda, terça, quarta. Quando a gente vive no instante único, não existe esses dias de semana. Assim como todas as atividades se tornam de um mesmo sabor, a temporalidade também se dissolve nessa visão pura, transparente. Então, o ontem e o hoje, o amanhã e o depois, o domingo e a segunda, de manhã ou de tarde, todas essas referências se dissolvem. Mas muito bom nos encontrar nesse domingo de manhã, para celebrar a mente luminosa e, particularmente, para ouvir os ensinamentos dos iluminados, dos Budas. Esse é o nosso propósito, ouvir e seguir seus conselhos. Lembrando que o budismo não é uma doutrina de fé nem de crença, é uma doutrina de investigação. Então não se trata de crer no que Buda nos diz ou nos orienta. Se trata de realmente refletir, tem esse aspecto da reflexão, não é engolir o ensinamento, é ter uma atitude ativa de questionamento. Buda ele dá muita importância para essa qualidade de questionar, de investigar, para que realmente a conclusão seja uma convicção. Então, por isso ele é bem analítico, o Buda, né? Nos ensina a analisar nossa mente, analisar nossa vida, analisar as circunstâncias que nos encontramos, ele nos leva a uma análise. Tanto que o primeiro passo no caminho da liberação completa do sofrimento, ele coloca como compreensão correta. E não foi fácil para Buda ensinar, porque desde o grau de despertar iluminado, de visão correta da realidade que ele chegou, e o grau de bloqueio que nós nos encontramos, ele acreditou que seria impossível. Então, pela grande compaixão, pelo sofrimento de todos os seres, ele fez um esforço infinito, a vida inteira dele, para compassivamente poder ensinar o caminho da simplicidade, da naturalidade, da não dependência. Ele foi um mendigo que não tinha nada, ele só tinha uma tigela para pedir a comida do dia, não tinha nem sapato. Para entender a condição assim que Buda manifestou de humildade, de simplicidade. Ele queria mostrar para nós, seres humanos, qual era o caminho da liberação do sofrimento. E ele demonstrou a sua vida, com o seu ser. E se confrontou com muitas situações, desde assassinos, desde arrogantes, muitos chamaram ele de falso, de enganador, e vieram realmente até ele e se confrontar. Então ele recebeu desafios, não pensa que ele somente ficou nas árvores meditando, né? Eram muitos desafios naquela época, com a rigidez do sistema védico, cheio de castas e de diferenças, e ele apresentando um caminho para todos, onde não há nenhuma diferença, somos todos os mesmos humanos, temos o mesmo corpo humano, estamos no mesmo momento de evolução, ou seja, que somos os mesmos. Então esse é o ensinamento particular de Buda, né? Tudo é feito do mesmo pó cósmico. Tanto esse corpo, matéria, tudo que é matéria é feito das mesmas partículas em movimentos que estão num dinamismo contínuo, produzindo manifestação ilusória, porque esse próprio dinamismo contínuo desvela a ilusão da manifestação, onde o estático e o sólido, ele não existe. E mesmo vendo isso já demonstrado pela nossa ciência moderna, nós ainda não acreditamos, ainda vemos tudo separado e sólido, ou seja, a nível de matéria, a nível de carros, aviões, árvores, montanhas, elementos, partículas, o mesmo. E quando olhamos para o ser humano, também conseguimos chegar nessa investigação profunda e ver o mesmo. Mas aí olhamos para a vida, olhamos para os animais, olhamos para os fantasmas, olhamos para tudo onde existe consciência e vamos a ver que existe um ponto em comum que nos mantém unido a tudo e a todos. E a manifestação é o grande dinamismo dessas redes incomuns que nós fazemos partes, tanto como agente, ou seja,
causa, mas também somos conduzidos, condicionados por esse movimento coletivo de várias redes que fazemos parte de consciência e de matéria. E tudo dança junto, manifestação. Então, a visão de Buda é uma visão muito, muito, muito ampla, por isso é muito difícil para nós entender, e por isso requer de uma grande virtude a ser bem desenvolvida, que é a virtude da paciência. Temos que ter compaixão e paciência. Compaixão por nós mesmos, pela nossa ignorância, pela nossa rigidez, pelo nível de evolução inferior no qual nos encontramos, onde não conseguimos ver. Então, muita compaixão para com nós mesmos. Repetimos os mesmos erros, estamos completamente condicionados, e mesmo vendo o condicionamento, a força do impulso, que é o hábito, supera a nossa realidade e consciência clara. Então, temos que ter muita paciência e muita compaixão para com nós mesmos. E, ao mesmo tempo, determinação. Determinação é estar aqui num domingo às 10 da manhã para ouvir os ensinamentos de Buda e para coletivamente, dentro dessa força coletiva, nutrir-nos para ter uma experiência mais profunda. É muito importante o coletivo, mesmo que seja virtual, é mais débil do que o presencial, mas ele gera um campo de força, um campo de presença. E esse campo é energia, não é matéria. Então, essa força energética que nós construímos no nosso encontro, ela faz com que a nossa experiência fique mais clara e mais profunda. E assim, pouco a pouco, de dentro para fora, vamos iluminando a nossa vida, vamos iluminando o nosso mundo, a nossa humanidade e todos os seres. Então, vamos a conectar-nos com a respiração. A nossa oração é a respiração é a vida. Sempre que começamos uma prática de meditação, é muito importante a prece, a oração. A oração não é estar rezando para alguém fora que me dê algo aqui. A oração é nossa conexão com o mais puro que existe em nós. Nossa conexão com a luz, com o amor. Então vamos a conectar com essa pureza através do mais simples, que é respirar. Do mais fácil. Então, concentrando a nossa mente na respiração, trazendo essa pureza do aqui e agora. A pureza daquele que não tem passado e não tem futuro. A pureza daquele que se dissolve no presente. Soltando os pensamentos, as demandas. Causa e efeito. Sendo conscientes da lei de causa e efeito. Conscientemente inspiramos e ao inspirar geramos a boa causa. Inspiramos energia, bênçãos, influência espiritual. E ao exalar, o bom resultado, soltando tensões, dissolvendo neblinas, fumaça, inspirando luz universal, acendendo o interruptor da nossa casa, do nosso templo, despertando o ser interior, amanhecendo na consciência desperta, inspirando luz universal, e a luz irradia e ilumina nosso espaço interno, nossos sentimentos, nossa mente. Inspirando luz, e vamos a irradiar essa boa luz para o mundo. Através da nossa oração, respiração. Conectamos com o refúgio interior, com a nossa pureza original. Elevamos nosso olhar, despertamos para a visão do infinito, olhando mais além da atmosfera da nossa vida, abrindo nossa visão, nossa mente, nossa consciência, espaço infinito. Deixar de olhar para os fenômenos, nuvens, e olhar para o céu, espaço. Nutrir-nos com energia universal, consciência infinita,
sabedoria, causa. Vamos gerar a causa. A prece é isso, gerar causas. Vamos a inspirar sabedoria das dimensões puras, dos seres iluminados, dos Budas, das fontes sagradas de sabedoria incessante e inesgotáveis, que não está fora, está dentro da nossa mente. É a nossa essência mais pura. Então, conectando com todas as qualidades divinas, e vamos a exalar, iluminando o nosso corpo, começando sempre com o mais perto, nutrindo o nosso corpo. Cada vez que inspiramos, cessamos a fome, a necessidade, o desejo. E ao exalar essa riqueza interior, nosso corpo saudável, nossas emoções equilibradas, em harmonia, nossa mente clara. E ao exalar, vamos a nutrir a nossa vida de satisfação, de felicidade, da luz da verdade. Nutrir com amor. Inspirando, e ao inspirar estamos recebendo a luz do amor, a luz da verdade, que está nutrindo nossos corpos, nosso corpo físico de saúde, nosso corpo emocional de equilíbrio, nosso corpo mental de clareza. E ao exalar, nutrindo, iluminando, dando calor, dando satisfação, completude, iluminando a nossa vida, todos os nossos relacionamentos e relações, saciando a fome da necessidade, saciando a fome do desejo. Cada inspiração estamos nutrindo, e ao exalar, compartilhando. É tanto que recebemos que a generosidade é uma expressão natural. Toda a fome do nosso eu, do nosso ego, todo o complexo de inferioridade, nutrindo com a luz da verdade, conectando com plenitude, satisfação, felicidade. Inspirando e sentindo a felicidade, irradiando essa luz para todos os seres, a luz da verdade, abrindo nosso coração, sentindo o sofrimento de todos os seres que buscam a felicidade com uma fome insaciável, com uma sede insaciável. Quanto mais come, mais fome tem. Quanto mais bebe, mais sede tem. Sentindo que toda a humanidade é uma família. Sentindo nós, humanidade. Sentindo família, humanidade. Sentindo que todos os seres humanos somos irmãos, nascidos do mesmo ventre, o ventre sabedoria, os irmãos divinos, mas que temporariamente estão velados, pouco mais, pouco menos, uns mais, uns menos, um véu mais grosso, um véu mais fino, mas todos nós, seres humanos, estamos na mesma situação.
tão simples como acender a luz. Ao acender a luz, o pesadelo desaparece. O pesadelo do sofrimento, da necessidade, da fome, da insatisfação. Mas para encontrar o interruptor, para acender a luz, é necessário ver o sofrimento. O exemplo da fome é muito bom, porque sentamos quando temos fome para comer, senão não paramos para comer. Sentimos, experimentamos a necessidade da fome. E aí paramos, dedicamos um tempo para sentar e comer. Quando se tem fome, se senta e come. Da mesma forma, temos que sentir esse sofrimento em nós, para parar e meditar. A meditação é o que transforma, é o que nos permite experimentar, transforma o sofrimento em felicidade, transforma a ignorância em sabedoria. Dedicando os momentos a descansar na mente natural, sentindo que somos família humana, que todos estamos na mesma situação, e é tão simples como acender esse interruptor, esse pesadelo do sofrimento se dissolve. Olhando para o nosso sofrimento, para a nossa dor, olhando sem se envolver na sua argumentação conceitual, projeção mental. Desde essa luz da verdade, essa luz clara e ampla. É através da meditação, dessa quietude, desse olhar diretamente, que vamos poder ter a experiência da ilusão do sofrimento. Como o sofrimento ele é sustentado por argumentos, seja o sofrimento mental, emocional, físico. Sentindo o sofrimento de todos os seres, as guerras, as fomes, a violência, e dar-se conta do absurdo que é essa história do eu e suas razões, defendendo conceitos e provocando sofrimento. A busca de prestígio, de fama, de acumulação. Dando-nos conta que nem nós, nem Buda, podemos eliminar essa ignorância, que é a causa de sofrimento de todos os seres. Buda nos ensina a luz da verdade. Nos ensina o caminho habilidoso para nos desvelar, iluminar, para ver o interruptor e clicar.
é ensinar a luz do sol para o cego. Os peixes, os seres do oceano do sofrimento, Sansara, estão todos presos por um único anzol. É o anzol do eu. Esse é um interruptor. Todos os seres estamos presos na mesma ilusão. Colocando o nosso eu, nosso ego, na direção correta, na espiral da evolução, despertando no nosso interior a motivação. A motivação que no primeiro momento aspira a ver a verdade e que se aplica para realizar a verdade absoluta. Esse é o primeiro passo, aspiração, motivação, aplicação. Só que precisamos de mérito. Essa é a moeda da troca, causa e efeito. Então, experiência de sabedoria, motivação, aspiração, unidirecionadamente, caminho correto, experiência de sabedoria, verdade absoluta, essência do ser, luz e amor. Mas para poder dar esse salto do não retorno, onde a consciência permanece nessa condição, nessa visão pura interior, esse salto é necessário mérito. E mérito significa ver o sofrimento dos outros. Ponto de entrada é ver nosso próprio sofrimento e em meditação ter experiência da ilusão do sofrimento, sabedoria. E o método, compaixão. Todos os seres somos os mesmos, sofremos do mesmo. Esse é o grande salto. Os ensinamentos de Buda são comparados a uma flecha. Essa flecha é a flecha da verdade absoluta. O arco que estica essa flecha é a compaixão. A compaixão é o que vai disparar a flecha e vai atingir o coração dos seres. É a experiência direta da verdade absoluta, através da compaixão. Então, a compaixão é a força para poder despertar. E a compaixão é ver o sofrimento de todos os seres. Pelo menos vamos a começar pela humanidade, que é mais fácil. Ver o sofrimento de toda a humanidade. Guerra, fome, doença, pobreza, conflitos, brigas, lutas, ilusão. E não se dão conta. Ignorância. Esse arco da compaixão, ele vai esticar, vai se abrir através da visão do sofrimento na qual nós humanos nascemos. Vendo esse sofrimento mais profundo, o sofrimento humano, o sofrimento da ignorância, da ilusão do eu, do egocentrismo. Ambições, aflições.
através da luz da verdade absoluta, iluminando o nosso interior. Toda ilusão, toda aflição. Esse é o interruptor. Essa flecha no coração, na essência do nosso ser, que desperta. Despertar significa que o espaço ocupado pelo sofrimento, o espaço interior, se torna livre. Livre para resplandecer energia universal. Amor e compaixão e benefício para todos os seres. Descansando nesse estado de iluminação uns momentos, nesse estado de verdade absoluta, desperto, resplandecendo o sol e os raios, amor e compaixão, o arco da compaixão universal para todos os seres e a flecha da verdade absoluta, iluminando a mente e coração de toda a humanidade. Sendo esse arco-flecha, sendo o Buda, iluminando os seres. Ser iluminação para todos os seres. Sentir que somos luz radiante de consciência desperta, brilhando na essência da humanidade. A luz do amor, a luz da paz, a luz da verdade. Inspiro luz, exalo luz, sou luz, descansando na experiência de iluminação. Sem apego à própria experiência, a experiência tem que ser fluida, um estado puro, atemporal, de presença desperta, natural, sem nenhuma referência, sem nenhum suporte, sem nenhuma base, um estado de ser puro, ser essencial, ser consciência desperta, ser clara luz, ser de benefício para toda a humanidade, ser de benefício para todos os seres. Amor e compaixão. Sabedoria e método. Pai e mãe unidos. Dando nascimento ao ser divino. Para o benefício da humanidade. Experimentando o sofrimento de todos os seres e experimentando a ilusão do eu, simultaneamente. Como todo sofrimento de todos os seres, todo sofrimento da humanidade só tem uma causa, a ilusão do eu. Esse nível de consciência, de separação, de diferença, de distância, eu e outro, meu e teu. E toda a estrutura dessa dimensão de evolução, propriedade privada, nacionalidades, possessividade, experimentando o sofrimento de todos os seres, estão com essa mesma ilusão, identidade, caráter. E esse eu, faminto, necessito, preciso, não estou satisfeito, quero mais, nunca estou satisfeito. A própria condição dessa ilusão, a sua natureza de existência, separação, individualidade, sofrimento. É impossível estar saciado. Sua natureza é individualidade, é insatisfação.
o verdadeiro alimento que vai libertar essa fome existencial de necessidade, que vai se libertar dessa insatisfação existencial. E vai trazer a felicidade estável e duradoura. É a experiência da essência pura, da verdade absoluta. Nos nutrindo da sabedoria do estado desperto e olhando que esse prato no qual nos nutrimos se transforma em um espelho. E nesse espelho vemos o sofrimento de toda a humanidade. Bem adornados com a humildade. Não temos outra opção mais que oferecer da nossa abundância para que toda frustração, insatisfação cesse. Para que possam despertar. Ensinar como clicar o botão e aonde está esse botão. E a liberação aconteça. Superar a ilusão do eu. Para isso é necessário a realização do ser universal. Amor e compaixão. Livre da ilusão de todas as referências e argumentos do nosso eu. Tornar-nos espaço. Uma pedra, quando tirada, não afeta o espaço. De tal forma que qualquer provocação não afete. Não existe a pessoa a ser afetada. Existe espaço infinito e luminoso. Ser expressão da verdade absoluta. Ser livre da ilusão do eu. Desenvolvendo a motivação fundamental, que todo esforço não tenha outro propósito, mas que beneficiar a todos os seres. A motivação é o que determina a realização. Esse é o caminho direto. Motivados pela compaixão, para o benefício de todos os seres. É assim como em uma única vida podemos atingir esse estado de liberação. É assim como bem utilizamos essa preciosa oportunidade dessa existência humana, bem qualificada e dotada de liberdades. Nesta vida presente, nós temos essa oportunidade. Que estejamos aqui nesse momento, isso esclarece o ser desperto e a oportunidade de utilizar essa única vida para esse único propósito. Motivados pela compaixão de todos os seres. Realizar a mente da iluminação.
não é conceito, é presença, é realização. É nos libertar do egoísmo. Isto é o perfeito despertar. E para que isso aconteça, a motivação é o fundamento. Olhando para esse espelho, do prato que comemos cada dia para nos nutrir, nesse espelho ver o sofrimento de todos os seres. Agradecidos pelo bom mérito e sabedoria de um processo longo de evolução que nos permite ver, e ver é despertar. E despertar é se libertar do egoísmo, é ser presença pura, é ser amor e compaixão, é ser Buda, nos libertando de todas as amarras, deixando que todo o apego ao corpo e às coisas caiam pelo seu próprio peso, perdem o sentido de existência e importância, honras, acumulações de qualquer tipo. Nosso olhar elevado, olhando para o espaço infinito, não perder de vista o insignificante que é essa preciosa existência humana, efêmera e evanescente, e o quanto importante ela é, que nos permite a liberação, essa visão elevada e ao mesmo tempo conectada profundamente, internamente, refúgio interior, ser universal. E a vida em nós respira amor e compaixão. E assim permanecemos em equilíbrio, sustentando a equanimidade, sem parcialidade, tudo é relativo, não fazendo parte, mas sim no equilíbrio equânime, despertos, vendo a verdade, a visão da verdade. E uma vez ao dia sentamos a meditar para profundizar e experimentar essa verdade, para que essa visão e essa experiência se tornem realização espontânea. Não são regras, não é esforço, é manifestação. A meditação é quando vamos a tirar os nossos óculos do eu e vamos a descansar na verdade. A verdade que transcende o orgulho, a avareza, o apego, a raiva. A verdade que nos libera de todo sofrimento. Contemplando toda a humanidade, desde a verdade desperta, compaixão. Amor e compaixão, respirando. Dedicamos nossos méritos, nossa meditação, reflexão, investigação, toda essa energia e sabedoria que juntos tenhamos despertado e acumulado, que seja uma oferenda para que todos os seres compartilhem esse banquete de iluminação, de qualidades, de sabedoria, dedicado ao benefício de todos os seres. E vamos abrir um momento de diálogo. Bom dia, monja. Eu tenho uma história de na época de Alô? Buda, Bom dia, havia monja. um rei indiano chamado Indrabhuti. A gente vai encontrar Monja. em vários relatos dos sutras. Buda foi muito famoso porque ele era notável.
não tinha como passar desapercebido, e a fama dele, mesmo sem internet, sem telefone, estamos falando de 500 anos antes de Cristo, nem tecnologia existia, nem carro existia, não carruagens e cavalos, né? Então vamos imaginar naquela época, né? Havia reis muito ricos, eles eram dotados assim de uma grande realeza, e eles tinham muitos prazeres sensoriais. Buda nasceu dentro de um palácio desse tipo. Então, assim, tudo que é prazer sensorial era muito, muito exagerado, né? Então, esse rei chegou para Buda e falou: como eu posso me iluminar? Como eu posso renunciar a esses banquetes diários? E aí conta o sutra que esse rei tinha 500 consortes, 500 esposas. Ele falou que só o trabalho que dava a atender a todas seria impossível ele renunciar ao prazer. Era um rei que sentia muito prazer e estava muito feliz com todos os banquetes e com todas as mulheres e com todas as delícias que ele experimentava. Então ele chegou para Buda e falou: então eu não posso me iluminar nessa vida, porque olha como é a minha vida, olha onde eu nasci, é impossível para mim renunciar a isso. Eu sou isso, né? E aí Buda ensina para ele, fala que não, que todos estão no momento perfeito e todos têm a porta da iluminação e todos podem dar esse salto nessa mesma vida, no aqui e agora. E aí ele ensina esses ensinamentos profundos, que é a natureza da mente. Para o rei. Fala assim, como você desfruta de tudo isso, mas não tem apego. Então Buda dá esse ensinamento, né? Esse ensinamento profundo de como permanecer nessa verdade total do ser, que é a essência do ser, e desde a essência do ser, viver todos esses prazeres, sem apego. Vera Milton, você está comentando algo? Me pareceu? Monja, me ouve? Agora sim. Uhum. Está me ouvindo, Monja? Sim, sim. Sim. Bom dia a todos, a todas. Então, eu estou numa cidade no interior de São Paulo chamada Lorena, né? Uhum. Onde eu morei durante mais ou menos uma década, né? Uhum. E eu queria primeiro fazer um comentário com você, né? Ontem eu tive a oportunidade de encontrar com uma grande amiga, né? De longa data, que é uma pessoa de espiritualidade assim muito elevada, e que ela participa de uma comunidade, uma comunidade cristã muito de altíssimo nível e muito restrita, assim, tem muito poucas pessoas, né? E essa comunidade, ela chama-se Gessênios, né? E eles fazem um resgate de todo o conhecimento de várias tradições espirituais, né, inclusive da budista, mas especialmente das religiões cristãs primitivas, né, dos primórdios, né, da religião cristã. Então, bom, primeira coisa, eu queria te fazer um pedido. Como eu senti que a sua aula de hoje, né, a sua meditação foi de um nível assim, vibrações bem elevadas, eu queria te pedir se você poderia compartilhar no grupo essa No meditação grupo de hoje, né? Em que grupo E você aí eu poderia? pretendo enviar para ela. Em que E grupo? particularmente eu vou fazer no Ou grupo seja, dos sócios, pode ser, pode ser? Tá? Vai. no grupo dos sócios, ou enfim. Uhum. Sim, sim. Sim, pode ser no dos sócios. Uhum. E se você me permitir, eu vou reenviar para ela ouvir Claro, a sua meditação, claro. Sim, tá? perfeito. Pode compartilhar, sim. Pode ser?
Pode. Certo. Eu- Mas então, ok, muito grato. Mas a pergunta que eu quero te fazer é porque ontem nós ficamos várias horas, né, conversando a respeito de questões da espiritualidade, do Uhum, despertar da iluminação, né? E ela me disse uma coisa assim que eu achei bastante relevante, sabe, bastante importante, né? Que ela disse que o nível de decaimento hoje em dia, isso a gente observa, né, na grande maioria das religiões, sim. o nível de decaimento das trevas é muito elevado, né? É muito grande. E que são poucos os locais, poucas as, digamos, as tradições espiritualistas, espirituais, né, que ainda conseguem manter uma possibilidade do despertar do que ela chama, ela dá o nome de a chama primordial, né? O átomo primordial que está, digamos assim, adormecido no ventrículo direito do nosso coração, que esse é o despertar da iluminação, é o despertar do homem superior, né? Que nós Uhum. vivemos no mundo e no universo decaído e que apenas essa chama é a que brilha lá dentro do ventrículo direito do coração e que precisa ser despertada e que são poucas as escolas espirituais atualmente com essa capacidade de despertar, né? Porque ao longo da história das civilizações, a maioria das tradições espirituais realmente assim de alto nível que visavam o despertar desse homem superior, elas foram massacradas, elas foram dizimadas, né? Uhum. E foram substituídas por outras instituições que são totalmente voltadas para o poder, para as trevas, para, enfim, para o Para o poder, domínio, né? Para né? o ego, né? Ou seja, Então, eu estou comentando com você uhum, isso. Então, eu estou fazendo esse comentário para que você talvez possa fazer alguma reflexão aqui conosco, né? E depois eu pretendo repassar para ela ouvir, porque ela tem um grande respeito, ela cultiva um grande respeito pelo budismo, sabe? uhum, Inclusive, eu falei para ela que a linha do budismo tibetano é a Vajrayana, que ela é, praticamente não conhecia. Ela conhecia o uhum, Theravada e a Mahayana, né? E uhum, talvez uma palavrinha também nesse sentido, né? Da tradição Vajrayana do budismo tibetano. uhum. Grato, monja. Os ensinamentos que eu apresento e que estou dentro dessa linha de transmissão são ensinamentos Vajrayana. Mesmo o Mahayana e o Hinayana que nós estudamos, ele é apresentado pelo Vajrayana. Então, tudo que vocês escutam através de mim é Vajrayana. Mesmo quando fazemos concentração, que nós fazemos o Sutra da Atenção, Shine 1, Shine 2, para quem já praticou, é, essa prática ela é uma prática Hinayana, é o Sutra da Atenção de Buda. No obstante, ele está assim como adornado pelo Vajrayana. O Vajrayana ele trabalha muito com movimento da mente. Então, é muito importante criar movimentos na mente. Com isso tem muita poesia, tem muito adorno. Os exemplos são muito bons, né? Com fome, pescando numa rieira seca. Então, isso uma forma muito forte de ver o sofrimento e a ignorância, né? Você está sofrendo de fome e você está buscando numa rieira seca, ou você perdeu a chave da tua casa, chega de noite e vai buscar debaixo da farola, porque lá tem luz. Ou seja, os exemplos são muito de imagens e essas imagens faz despertar. Então, isso é uma qualidade do budismo Vajrayana. Ele é cheio de símbolos, imagens, imaginação, ele é bem elaborado e às vezes isso se profundiza muito, onde
uma elaboração dentro outra, eles gostam de fazer mundos dentro de mundos, para entender que tudo é uma criação mental e que somos livres para criar mentalmente o que queramos e que a nossa vida é uma criação mental e podemos nessa mesma vida criar mentalmente uma nova realidade. E essa realidade pode trazer uma experiência de plenitude e felicidade como resultado da nossa mente criativa. Então, isso é o ponto fundamental do budismo tibetano. Ele é chamado de budismo resultante. Os outros, que é chamado de Sutrayana, o Hinayana e o Mahayana, são veículos causais. Você gera a causa através da meditação, através de prática, você gera a causa para logo você ter o resultado. O resultado é Buda, o resultado é a liberação do sofrimento. Então, é um caminho muito mais longo de gerar muitas causas, de acumular muito mérito e sabedoria para apresentar o fruto da liberação. O Vajrayana, ele tem a particularidade, ele é único, e ele é chamado resultante, porque ele fala, não, você é Buda. Não precisa gerar causas para encontrar Buda. Buda é o que você é, e ademais está aqui agora. Você não tem que esperar, e ademais todos têm acesso à budeidade, à liberação do sofrimento, porque todos são Buda. Clica o botão, isso é Vajrayana. Para que entendamos a diferença que é, assim, do Hinayana, Mahayana, mesmo dentro dos veículos budistas, a diferença que tem o budismo tibetano. Ele continuamente vai trazer o resultado ao caminho. A prática de visualização de deidades, nós estamos nos visualizando Budas. Onde está o Buda da medicina? Quando invocamos, fazemos um rum, invocamos o Buda da medicina. Está dentro da nossa mente. Quando o Buda dá uma luz azul com um mantra que cura e nós recebemos o néctar da cura, aonde está esse Buda? Aonde está essa cura? Então, estamos aprendendo a trabalhar com a nossa mente infinita e ser criadores da nossa realidade. Somos nós que criamos as nossas percepções. Elas não estão fora, estão dentro da nossa mente. Então, essa é a particularidade do budismo tibetano, onde trabalha com visualizações e mantras. Somente o Vajrayana trabalha com mantras e visualização, mas essas visualizações, elas não existem, elas são jidans, são suporte de meditação, são figuras simbólicas, tanto é onde vai existir uma mãe divina verde. Sabe como você vai ver uma deusa verde, uma mulher deusa verde? A gente não existe isso. Para entender que uma linguagem simbólica, essa linguagem simbólica, ela vai criar, vai tecer uma rede simbólica, onde tudo vai fazendo sentido. A luz verde é o elemento lar é velocidade, velocidade é realização de desejo. Então, tudo vai criando uma nova rede de existência que nós vamos construindo de percepção. Isso transforma a nossa visão kármica comum numa nova visão mais mística, profunda, de sabedoria. Então, é isso que é o Tantra Yana, ou Yana significa veículo, é o veículo do Tantra, Tantra transformação, onde vamos transformar nossa visão impura, vamos transformar nosso sofrimento em caminho para a iluminação. Isso é resultante, trazemos o resultado ao caminho, porque no caminho está o sofrimento, transformamos isso em sabedoria. Então, no caminho, nos encontramos onde estamos, o ser comum, a nossa personalidade, e essa personalidade ela é transformada no ser divino, no ser búdico, e manifesta desde o primeiro momento o poder da iluminação. Buda da medicina, Buda da compaixão, Buda de realização de desejo, Buda de prosperidade, Buda de proteção. Vamos a realizar, vamos a manifestar. Então, o budismo tibetano é esse caminho direto, resultante, onde na presença pura do aqui e agora, manifestamos nossa atividade iluminada para o bem dos seres. Tudo motivado pela compaixão, então
O budismo tibetano, ele não é independente, ele é um desenvolvimento, ele está assentado no Mahayana e no Hinayana, ele é maior, então ele tem todo o Hinayana, todo o Mahayana, e depois ele desenvolve, com toda essa sabedoria, ele desenvolve habilidosamente uma nova perspectiva de prática, onde ele não nega o Hinayana, o Mahayana, mas ele desenvolve. Então, aqueles seres que têm mais capacidade encontram no Vajrayana um veículo mais adequado, mas requer capacidade porque ele é muito difícil e complicado. Se você não tem evolução, você não consegue entender. Você tem que ter evolução, você tem que ter experiência, você tem que ter amadurecimento espiritual para praticar o Vajrayana. Senão é melhor praticar o Mahayana e melhor ainda o Hinayana. O melhor é que cada um saiba aonde está. E aonde está é muito fácil de saber, porque eu estou bem, me sinto feliz, estou confortável. Agora, se está difícil, está me confundindo, está me complicando, várias pessoas no templo, eu aconselhei que fosse para a missa, porque é melhor na missa. É muito cristão, não consegue, é muito difícil, né? Eu tenho vários estudantes que estão com os cristãos, né? Estão com Cristo, que também é um caminho maravilhoso a ser seguido, um caminho devocional, que também traz iluminação. Então, depende da capacidade, né? Para estudar e se desenvolver no Vajrayana, requer evolução, senão você não entende. São muitos Budas e nada existe, e não obstante nessa vacuidade tem luz, e dessa luz tudo surge da mesma luz, mas nada existe realmente, tudo é um movimento de luz evanescente, e não obstante existe uma consciência que é a mesma, infinita, e todo poder. Oh, é muito complicado tudo isso. Então para entender que o Vajrayana, ele requer assim, um nível de evolução para poder entender. Não obstante, para quem tem evolução, quando ouve o Vajrayana, fala, nossa, por primeira vez estou ouvindo o que eu sempre acreditei. Ou seja, quando eu cheguei no Vajrayana, eu falei, nossa, que maravilha, né? Para mim tudo fazia sentido. Então, e assim é para vocês também, que estão aqui, o Vajrayana, vocês Monja, 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 com relação a essa chama, esse átomo primordial que está dormente, digamos assim, no ventrículo direito do nosso coração, e que, de acordo com os ensinamentos dessa escola esotérica dos essênios, né, isso está latente, e uma tradição espiritual séria, né, de grande envergadura, é capaz de despertar essa chama que está dormente, esse átomo primordial que vive, é como se fosse assim, o despertar do homem superior, ou, em outras palavras, a iluminação, né? Eu gostaria, assim, de ouvir um pouco sua reflexão a respeito dessa visão, né, dos essênios. Veja, essa linguagem não é a linguagem budista. Então, eu não posso falar muito porque eu não estou inserida nessa linguagem filosófica, como para comparar. Então, eu não consigo. Mas eu posso falar desde a visão budista, que é a que eu levo a minha vida inteira dedicada. Então, no Sim, sim, sobre budismo, sua visão budista mesmo. Sobre sua visão budista. Né? No budismo Vajrayana, que é o que eu me dedico, e no budismo em geral, em todas as escolas budistas, Buda Shakyamuni, ele sempre negou, ou seja, a existência de algo, nem que seja um átomo ou uma alma. A visão de Buda é que não existe uma limitação de um ser essencial. Então, não existe como se fosse um tijolinho inicial ou essencial, que todos temos o mesmo. Por isso a doutrina de Buda é muito difícil de se entender, e por isso ele fala da vacuidade. Porque a única forma que ele conseguiu de expressar a não existência é falar do vazio luminoso. E essa vacuidade não é um vazio escuro, não é um nada. Ou seja, é um todo luminoso.
Então, essa essência primordial, ela não está limitada por uma chama, mas ela talvez simbolicamente, ela pode ser chamada de chama, como nós também simbolicamente chamamos de clara luz. Falamos de clara luz filho e clara luz mãe. Então, clara luz filho desenvolvido em meditação, essa clara luz filho, que é a consciência sendo consciente da sua essência consciência, se une à clara luz mãe e temos uma experiência de essência infinita. Então, essa essência, ela não está configurada como uma alma, ou como um alguém, ou como um algo. Ela é luz infinita expansiva, por dizer de alguma forma. Ela não tem nem sequer a natureza de ser algo que se expande em algo. Essa é a essência. Logo, essa clara luz filha, que é o ser em evolução, que é a vida, que são os animais, que somos nós, falando do ser humano como um ser, ou seja, o corpo humano é como se fosse um hotel onde a consciência temporariamente está hospedada. Então, nesse corpo humano, onde a consciência se hospeda para ter uma série de experiência de evolução, a consciência projetou esse corpo para experimentar-se a si mesma dentro do processo de evolução. Seja inconsciente ou conscientemente, é isso que nós budistas acreditamos, né? Que a consciência projeta esse corpo para experimentar-se a si mesma e assim evoluir para planos mais sutis e mais luminosos até a iluminação última ou onisciência. Então, nesse corpo humano projetado pela consciência no nível da evolução que nos encontramos aqui, nós humanos, para que a matéria e o espírito, a consciência, consiga interagir na matéria, é necessário energia. E essa energia é um corpo de energia que é chamado um corpo de luz, que não é luz, é energia. Então temos os chakras e os canais de energia. Então, através desse corpo de energia, a consciência consegue experimentar o corpo matéria. E esse corpo de energia, ele é feito de algumas vísceras de energia, ou chakras, que são rodas de energia, que são autênticas vísceras, que está conectado com as vísceras e com toda a estrutura do corpo físico. Então, o corpo de energia e o corpo físico interagem estreitamente. E essa interação estreita é o que permite a consciência permanecer nesse corpo matéria, que é a respiração, que é todo esse organismo de energia. Então, a respiração e a energia está relacionada com elementos. Água, terra, ar, espaço. Então, elementos está relacionado com matéria. Então, a energia e a matéria, elas se mantêm em harmonia, em equilíbrio, através dos elementos. Então, os elementos são muito importantes para tudo. Então, dentro dessas rodas de energia, que são os chakras, temos o chakra cardíaco, que é uma roda de energia que está relacionado com o coração físico, que bombeia todo o sangue, ele bombeia energia para todo o nosso corpo energético. E esse chakra, dele saem 8 veias ou artérias grossas, e essas artérias grossas elas se ramificam em veias e em capilares. O chakra cardíaco bombeia energia desde a ponta do dedo do pé até os fios de cabelo, até os poros da cabeça do cabelo, ou seja, ele é uma grande bomba de energia. E o ser, a alma, o espírito, a consciência em evolução, a clara luz filha que nós estamos desenvolvendo, a consciência que se une a essa matéria-corpo através dos chakras energia, ela fica no centro do chakra cardíaco. Então, é descrito como se houvesse no centro desse chakra uma semente. E é uma semente muito pequena, que eles falam que é como uma semente de mostarda, para vocês imaginarem que é um pontinho de luz, né? E esse ponto de luz fica dentro desse chakra cardíaco.
E ele fica como protegido pelo chakra cardíaco. Aqui está nosso ser verdadeiro. Então, nossa casa, como consciência e não como ego, a nossa casa como consciência está dentro do chakra cardíaco, diretamente relacionado com o chakra físico, que é o coração. Então, talvez essa doutrina secreta esteja fazendo referência ao mesmo visto de outra forma. Então, esteja fazendo referência aonde está a consciência nesse corpo, nessa estrutura de corpo-energia. Então, nós falamos, identificamos no chakra e eles identificam no ventrículo, por uma visão mais materializada, por não ter uma visão mais sutil. Mas reconhece que o ser divino, o ser em evolução, a consciência que está evoluindo, que é o nosso ser verdadeiro, reside dentro do coração. E quando morre, e para a energia de vibrar, a respiração, o sangue de circular, então ele está dentro de um habitáculo, que eles falam, né? Dentro de como uma concha. Essa concha abre, porque a energia que sustentava a nossa consciência no centro do peito, essa energia já não está, que é a energia da vida, da respiração, a energia orgânica dos alimentos, de todo o processo da vida. Quando isso cessa, então tudo abre, se dissolve, então essa concha abre e aí nós saímos. O espírito sai do corpo e para nós é como essa clara luz filha, é como se fosse uma esfera de luz, mas bem pequenininho, um pontinho de luz. Esse ponto de luz queremos que suba pelo alto da cabeça e saia. Isso significa um ser mais consciente, um yogi. Mas essa luz pode sair por qualquer orifício, pelos olhos, nariz, boca, orelha. Dizem que sai por qualquer orifício. E aí o espírito sai do corpo. Então, eu acredito que essa doutrina secreta está fazendo referência a essa mesma linguagem, que é a visão da verdade, de onde vive o ser consciência, o ser iluminado, a clara luz filha, o ser que está em evolução. Então, esse ser em evolução, quando morre, se libera. Agora, essa luz que se libera, que é a clara luz, se ela está livre de impurezas, ela se une à clara luz mãe. E a partir daí surge um estado mental onde somos imediatamente, instantaneamente transferidos para uma dimensão pura. E lá se projeta uma nova visão de consciência. Essa mesma consciência se projeta. Se essa consciência tem impurezas, então ela vai projetar a experiência da vida anterior, que isso é o purgatório. Vai para o purgatório e começa a ver o corpo, ver que está morto, continua havendo um ego. E a impureza é o ego. Mesmo sem corpo, mesmo morto, continua ainda havendo todas as impressões, todos os karmas, toda a atividade desse ego. Siga essa vibração, essa frequência. E daí vem o purgatório da existência e vem a reencarnação, porque quer um corpo, porque não consegue permanecer na clara luz, porque quer comer comida, quer sentir abraço, quer sentir prazer sensorial, quer viver, quer ter um corpo. Todo mundo quer encarnar. É o que todo mundo quer. Todo mundo quer encarnar e ter uma vida mais feliz. E é isso que leva para uma próxima encarnação. Então, esse princípio consciente, esse ponto de luz, vai esperar que causas e condições se manifestem, vai projetar uma vida em função das pendências, e é esse ponto de luz, que é como uma semente de mostarda, que no momento da fecundação, quando o óvulo, a energia que gera o óvulo espermatozoide quando se une, gera uma energia, e nessa energia, nesse momento, a consciência consegue entrar na matéria, ou seja, através da energia gerada no momento da fecundação. Então, a partir de aí, começa o processo da vida. Se fecunda o óvulo, e o primeiro que se faz é o sistema nervoso do feto. Então, esse sistema nervoso significa essa luz
que vai no centro do peito, no chakra cardíaco, e a partir de aí já constrói toda essa estrutura de chakra, que é o chakra da coroa e todos os chakras. O primeiro que se constrói na fecundação, no embrião, é o corpo energético, antes do corpo físico. E o primeiro que se constrói no corpo energético é os canais e os chakras. Então, a primeira coisa que se faz é essa alquimia energética dos canais e do chakra, do qual vai se desenvolvendo os órgãos depois. Mais ou menos sim, mas eu acredito que está falando isso, né? Que está fazendo referência de onde vive a alma, o espírito, a consciência em evolução. Que eles falam no ventrículo direito do peito, mas a gente fala no centro, num habitáculo, numa concha, dentro do chakra cardíaco. E durante a meditação, o que fazemos é ter acesso a essa essência do ser, é poder ter acesso e não somente ter acesso, sustentar essa experiência. O mestre esse é Buda, essa luz é Buda, é a nossa luz pura, é Deus, é Cristo, é o mestre. Então é para essa luz no nosso coração para quem devemos perguntar nossas dúvidas e ouvir as orientações. Não é fora, é dentro. E para isso tem que meditar. Em nossa meditação, onde podemos perguntar, olha, estou com essa dúvida, mas não vai a buscar resposta, não é um processo intelectual, é simplesmente uma oração interna, onde colocamos nosso olhar e nosso ouvir para o coração. E lá está a Buda, lá está Cristo, lá está Deus, lá está o Mestre, lá está a luz da onisciência, a clara luz filha, que se conecta com a clara luz mãe, lá está a resposta universal, a consciência infinita. Então, é assim como nós treinamos realizar liberar essa luz, né? Essa luz é uma luz interior. Então, liberar essa luz, não, segundo o Buda, não tem outro caminho a não ser a meditação. Porque na meditação vamos a parar, a cessar a atividade do ego. E, então, tudo que o ego faz com o corpo, com a palavra, com a mente, nesse momento concentramos na respiração e todo esse movimento do ego, ele vai se pacificar. E a partir daí uma visão mais clara, mais pura, nos dá acesso à essência do ser. Temos que atravessar as aflições. E por isso a meditação, ela ajuda a cessar, a pacificar a nossa mente. E pacificando a nossa mente, desenvolve uma visão profunda, penetrante. Essa visão profunda, penetrante, é o que permite ver a essência, a clara luz filha. E a clara luz filha, se continuamos investigando, ela nos leva à expansão luminosa, nos leva à grande visão. E nessa grande visão é o espelho da verdade, onde vemos o grande sofrimento e vemos o absurdo do grande sofrimento, que não tem uma outra raiz ou causa, que é a ignorância, ignorar essa essência luminosa e buscar a felicidade onde não existe. E daí surge toda a confusão e todo o sofrimento. Então, sabedoria e compaixão vão unidas. Quando conectamos com essa luz búdica, com a nossa essência pura ou divina, quando conectamos, não tem como não sentir compaixão, porque reconhecemos que somos os mesmos e que todos têm a mesma luz bem-aventurada, que a plenitude e a satisfação é nossa natureza, e não obstante, olha o sofrimento. Segundo o Vajrayana, o budismo tibetano, 99% das doenças, elas são produzidas, provocadas pela ignorância, pela ilusão do eu. Elas não existem. Dentro da medicina tibetana, tradicional tibetana, eles curam 99% das doenças com rituais. Ou seja, porque essas doenças são projeções mentais. Mesmo que estejam afetando
o órgão material, esse órgão material, a matéria, corpo, estômago, uma úlcera no estômago, ela não está sendo produzida pelo corpo, ela está sendo produzida pelo ego. Então, é a ilusão do ego com as suas explicações do sofrimento ou do que seja, que está provocando essa úlcera no estômago. Então, não é o estômago que está provocando essa úlcera, é o nosso ego. Então, dependendo da aflição mental que essa pessoa esteja experimentando, se faz um ritual para essa aflição mental se pacificar, se curar e se liberar. Então, não existem remédios, existem rituais. Toda a medicina tibetana são rituais, 99%. E toda doença é produzida pela ilusão do eu. Para que possamos começar a ver desde um outro lugar e ver como a nossa ignorância é muito grande, né? E o desenvolvimento é pequeno. Então, somente para esclarecer um pouco, né? Então, deu para responder assim com clareza, Milton? Bem. Alguém tem Sim, alguma... monja, muito grato. Foram excelentes reflexões, né? Sim. Um assunto muito bom. Grato, monja. Então, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Bem, começando julho, começando o segundo semestre, continuando, né? Então, vamos sempre tentar renovar ou melhorar. Eu acho que crescer é ser criativo na vida que temos. E sempre fazer o mesmo de uma forma com um adorno novo, né? Com um sabor novo. Então, também estamos com algumas propostas novas no nosso templo online. Gostaria de pedir que vocês compartilhassem para que mais pessoas possam se beneficiar do que nós estamos propondo ou desenvolvendo. Então, temos já a nossa programação online e também a programação presencial. Eu pediria que, por favor, vocês se inscrevam, particularmente aqueles que têm interesse nas aulas presenciais, porque eu estou morando na fazendinha, na Fazenda Maitreya, no mosteiro, e eu tenho que sair daqui e ir até São Paulo. Isso significa muito gasto de tempo, de energia, e também economicamente, tudo, né? Afeta bastante. Então, se eu não tenho um grupo mínimo de pessoas para compartilhar uma aula, pois é muito frustrante bem, a frustração não existe porque não existe o eu que se sinta frustrado. Na verdade, eu sou feliz também em São Caetano, mas não é o propósito da minha saída fazer um passeio em São Caetano. É um propósito oferecer os ensinamentos de Buda para a liberação do sofrimento. Essa é a minha motivação. Então, eu pediria que aqueles que queiram fazer parte do presencial nos horários que foram programados, que se inscrevam para que eu saiba com quantas pessoas eu vou me encontrar e se merece a pena me mover. Ou talvez não exista interesse, eu cancele, por exemplo, né? Então, isso é importante. Outra coisa que vamos a fazer de novidade, que é uma coisa que a gente gosta muito, é confraternização. Então, cada 15 dias, na sexta-feira, às 7 horas, todos convidados para confraternizar, levar algo de bebida ou comida, isso se chama Ganapuja Soli. Vamos a fazer essa prática que purifica muito karma, desenvolve muitas qualidades virtuosas e dá um bom impulso para a nossa vida. Normalmente, o mínimo que se pede é uma vez por semana. Nos mosteiros, nos templos, nos centros urbanos, uma vez por semana se tem Ganapuja, se tem Tsog. E normalmente eles gostam das luas, então lua minguante, lua crescente, lua nova e lua cheia, né? Todas as luas se costuma fazer uma Ganapuja
e também está relacionada com atividades iluminadas. Cada Gana Puja é feita... Gana Puja significa Gana, comida, Puja, ritual. É um ritual com alimentos. Então, a gente oferece esses alimentos para um aspecto da manifestação iluminada, que pode ser realização de desejos, proteção, vários tipos de proteção. Então, sempre a Gana Puja está relacionada com um tipo de prática. É bastante comum a gente fazer Gana Puja para protetores, Gana Puja para realização de desejos, Gana Puja para mente iluminada, sabedoria, Buda Shakyamuni. Então, podemos fazer. Então, esse período, vamos fazer quinzenalmente Gana Puja. E vamos começar nessa próxima sexta-feira, às 19 horas, vai ser só presencial. Então, quem esteja mais perto do templo e queira compartilhar de uma Gana Puja, lá estaremos. E a Gana Puja de abertura será dedicada a Tara Verde, porque é o feminino, é o materno, é o ventre da sabedoria, é pacífico e ao mesmo tempo é liberador de medo, afasta obstáculos, atrai recursos e vamos focar na prosperidade e realização de desejos. Então vamos fazer uma Gana Puja, onde vamos fazer uma oferenda de alimentos e vamos receber as bênçãos para que nossos desejos se realizem. E vamos fazer um pequeno ritual escrevendo e bem, então foi só esse finalzinho que eu já compartilhei com vocês. Agradecer a presença. Uma boa tarde de domingo e uma boa semana de prática. Anne, Sim, ô, sim, Fábio. Anne, é o Fábio. Só a inscrição é através da Tarim ou através da plataforma? Porque eu vou fazer quarta-feira às 7. Então, fala com a Tarim, com a plataforma, fala com a Tarim que ela vai te informar as inscrições. Tá bom. As pessoas Eu que chamo ela quiserem, aqui no WhatsApp. fala com a Tarim melhor. Melhor do que falar comigo, porque eu também não sei. Entende? Então fala com ela que ela que está cuidando de toda essa parte das inscrições. E aí ela vai mandar direitinho o link, aonde é, como é, e vocês conversam com ela. Então tem o telefone dela, os nossos cartazes, Gratidão. e ela explica direitinho para todo mundo. Então, gratidão, bom domingo a todos, que se Combinado. inscrevam. Aqueles que já estão inscritos na plataforma, todos os inscritos na plataforma têm acesso a tudo grátis, né? Então, vocês podem participar de toda a nossa programação, e aqui logo tem preços individuais, né? Para quem quer um só, porque tem pessoas que só querem um e não querem pagar tanto. Então, acho que está R$80 que a gente colocou para quem quer uma coisa só, e 150 que dá acesso a presencial, dá acesso a toda a programação online e a toda a programação presencial. Então, aqueles que têm mais tempo para se dedicar, é aconselhável ser sócio da plataforma, e aí já tem acesso a toda a programação que nós oferecemos. Certo? Então, já é sócio, Monja, só se inscrever, sim. Sim, sim. monjas, talvez seria interessante falar do ciclo de estudos em cima da Sim, cura da cor, da sim. forma e dos elementos. É que é novo e tudo que é novo eu esqueço. Entende? A gente já fez algumas coisas novas que já está acontecendo, que é o bem dormir, o yoga do sono, como fazer alguns pequenos exercícios para dormir bem, bem suaves de momento. Já temos o Diálogos Consciente, que está bem fraquinho, mas é um ponto de encontro para que possamos ter assim uma conversa. Sempre temos uma meditação e depois um diálogo muito parecido ao que acontece nos domingos. É o Diálogos Consciente, só que tem mais tempo para a gente conversar e menos de meditação. E agora estamos abrindo uma proposta nova, que é chamada Círculo de Estudo, Ciclo de Estudo, Círculo de Estudo, e escolhemos um livro para que a gente possa estudar. Quando a gente fala em budismo, estudo e prática sempre vão unidos. Então, é um estudo e, ao mesmo tempo, é meditação.
E o livro que nós escolhemos foi um livro de um grande mestre que eu acompanho e sigo, também é meu mestre, faz parte da minha formação, e eu sou estudante dos ensinamentos. Eu estudo com ele até hoje, já faz acho que uns 15 anos que eu estudo com Tenzin Rinpoche. Tenzin Wangyal Rinpoche. Vocês vão encontrar no YouTube pelo menos 500 vídeos maravilhosos e que aconselho de tudo que é tema. Ele é muito bom. Tão bom é que eu fui de trás dele, porque não podia deixar escapar um mestre desse, né? E ele acompanhei, a gente teve alguns anos muito juntos. E esse livro é dele, que é sobre elementos, como harmonizar os elementos, água, terra, ar. Então ele tem um livro que ele vai nos ensinar o que são os elementos, o importante que são os elementos e como harmonizar os elementos. Isso significa como equilibrar as nossas emoções, como equilibrar a nossa vida através de conhecer os elementos e de fazer exercícios com a mente, meditação de equilíbrio de elementos. Como a gente oferece o que sobra, como a gente consegue resgatar o que perdemos. Então, é um exercício budista que implica a visualização. Então, por exemplo, se eu estou emocionalmente muito abalado, significa que eu estou em desequilíbrio do elemento água, por exemplo. Então, eu faço alguns exercícios para equilibrar o elemento água, mas se eu me vejo que eu estou com excesso de água ou que estou faltando água, então eu também faço um exercício para harmonizar esse elemento água. Venha a ser mais ou menos assim o que vamos a estudar. Vamos a estudar elementos e harmonização de elementos. Então, tem um livro, que eu não tenho ele aqui, eu não tenho ele aqui na minha mão, mas você tem ele aí, Val? Vê o livro na tua mão? Ou também não? Está com o livro aí? Sim. Então ela vai mostrar para a gente. É a cura Eu não através... tenho na minha mão porque eu tenho Ah, ele, em digital. ele online. Sim, sim. É, Então, é a espera cura um através dos minutinho. elementos, o nome do livro. A cura através dos elementos. Então, como podemos curar? Significa equilibrar, É da harmonizar. forma, da energia e da luz, monja. Esses que são os elementos. Então, é a cura através Monja, da forma, energia e luz, né? é a cura através da forma, da energia e da luz. É. Exato. Mas vem a ser os elementos. Como o elemento ele vai curar o nosso corpo, os elementos ele vai curar a nossa energia e vai curar a nossa mente. Então, os três corpos, que é o físico, o emocional e o mental, como podemos curar, equilibrar, harmonizar através dos elementos. Então, é um tema bem interessante, é um tema de autocura, e também podemos fazer para outros, também podemos fazer cura à distância. Ele foca bem na cura e conhecer os elementos e trabalhar com os elementos. 99% das doenças os tibetanos curam com elementos, com prática e rituais de elementos. Então, não somente para nós, como para os demais, podemos oferecer essa cura. Os elementos, ele é luz, ele é energia, e a luz e a energia entra na matéria. A gente pode falar de bênçãos. Bênçãos, por exemplo, qualquer objeto, uma caneta. Isso é uma caneta, mas ela pode se transformar num objeto abençoado. Eu posso colocar energia e posso colocar intenção aqui. Então, essa caneta ela pode se transformar em um objeto de sorte, em um objeto que purifica, que protege, para entender o poder da mente. E isso se faz através de elementos. Então, os elementos, eles permitem magnetizar, mover energia na matéria, porque a matéria é feita de elementos, e elementos são energia. E energia é movimento. Então, através da intenção, movimento,
energia, matéria. É isso que vamos estudar nesse livro. É a cura através dos elementos, da forma, da luz e da energia. Então, forma, energia e luz são os 3 níveis. Monja, É segunda-feira. como é o nome do autor? Tenzin Como é o nome do autor, Monja? Eu vou escrever aqui. É um mestre muito querido e aqui eu acompanho ele. É Tenzin Wangyal. Tenzin Wangyal Rinpoche. E é a cura através dos elementos. Vou pôr o nome aqui para vocês saberem. A gente vai estudar esse livro. Monja, Você já colocou? É perfeito. Forma, energia e luz. Aí. Monja, E vai ser na eu segunda-feira. coloquei o link. Eu coloquei o link da Amazon. Muito bom, muito bom. É, segunda-feira eu coloquei o link da Amazon. Ele está custando R$19,90. No Kindle? Se for Kindle, se for digital. E se for capa comum, R$38 na Amazon. Uhum. Então, vamos estar Eu não estou estudando recomendando esse que vocês livro. comprem pela Amazon, obviamente, né? Só para dar uma indicação. Sim, mas E para quando vocês começa o saberem, estudo? Desculpa. vai ser na segunda-feira à tarde que a gente comentou, né? Tá na programação, ciclo de estudo. Acho que na segunda-feira, você Não, acho que sabe? é segunda à noite, Monja. Segunda às 8, não é? Segunda às 8, eu acho que é. Acho que é segunda às 8, Monja. Exato. Segunda às 8. Como é um ciclo novo, né? Que a gente vai cura através da harmonização dos elementos, segunda às 20 horas. Vamos ter. Visualizei aqui na programação. Obrigado. É. E bem, então aqui temos a programação, com algumas propostas novas, para que vocês se motivem e estudem junto com a gente. Então, muita gratidão, participem dos nossos ciclos de estudo e compartilham com outras pessoas que possam ter interesse e motivação de estudar algum dos temas que nós propomos, né? Mas eu pediria muito que vocês nos ajudassem a compartilhar também. Então, gratidão a todos e um bom domingo. Taxidelé. Acho que deve